Gravando. E aí, botequistas, tudo sussa? E aí, galera? Léo Christian por aqui mais uma vez. Hoje eu trouxe o Pedro e o Igor. Pedro, que é a pessoa mais bizarra do dia. Não aponta pra mim, não aponta pra mim. E a gente vai falar sobre a Banlist. É, meio atrasado. Meio? Digamos que a gente tá voltando 3 anos no tempo. E nós vamos aproveitar também para falar das interações entre a Banlist e a Shining Victories, que saiu agora e a gente tem várias coisas novas legais para falar. Tem várias coisas novas. Isso aí, galera. Beleza, então. Então, começar aqui, né? A gente tem os que já estavam pela lista de ajuste: Performage, Damage Juggler e Performage Plush Fire. Não tem nem que comentar, né? Digamos que essas cartas... Uma questão, eu acho que o Damage Juggler pode voltar a 1. Não precisava estar banido, porque o dano do Damage Juggler ele é uma busca de graça e com o Plush Fire ficava ridículo e você tinha o Evening Eyes. E ele counterava o Evening Eyes. Já vamos dar o spoiler, que nossa, que spoiler. 3 meses atrasado, o Evening Eyes banida não precisa ter... Não precisa ter o Damage banido. Pelo menos sempre limitado eu acharia justo. Isso faria as pessoas usarem mais, tipo, um síncro diferente. Tipo, não valeria a pena fazer Ignister sempre. Às vezes você queria fazer um Ômega pra ficar voltando. Ainda mais agora tem o Crystal Wing também, que é... eu acho o Crystal Ing muito legal. E tipo, a interação de Performage podia colocar em vários decks, agora tá difícil. Agora, o Plush Fire não. Plush Fire é uma das cartas mais roubadas que quando eu já Plush Fire, o lance é que Plush Fire, se você tinha o Plush Fire, se você tinha o Exceed, o Trap Magician, você tinha uma barreira de 5 cartas. Ele morria, trazia o Damage, o Trick Claw. Ele morria, trazia de volta o Exceed, ele morria, trazia o Plush Fire, ele morria, trazia o ciclo e você não batia. E seu oponente é só chorar enquanto você tá estupando. Eu acho que isso aqui eu vou deixar pra você. Essa parte é mó legal. Eu acho justo. The Lark Knight Ptolemias. Ptolomaias. Ptolomaias. O Telap Ptolomaios era basicamente um rank 4 genérico que você podia trazer em Infinity. Não só Infinity, mas como qualquer coisa escrota. Mas o Infinity é o mais escroto. Você limitava, a Konami ela se sentia limitada pelo Ptolomaias. Ptolomaias. Vamos falar Ptolomaios. Vocês souberem a pronúncia correta, põe aí embaixo. Então, graças aos Maios, a Konami se sentia limitada a fazer rank 5. A fazer rank 5 Por exemplo, vai vir o Elder God Azanoth daqui a algum tempo, que tá vendo os Elder Gods da vida. O Norden foi o Elder Entity que veio, tem aquele outro 5. Mas outro eu não lembro o nome do outro. E como o Ptolomaios é um inferno. Ele seria muito, muito mais poderoso do que... Por causa que ficava naquele combo, né? Você fazia a Norden, fazia isso, estuprava o seu oponente. Tá, continua. Chicken Game. Cara, acabou o Exódia. Exódia morreu, gente. Era um deck que eu gostava. Enquanto não sair... Dude, não! Não, velho, ele é filho de Chicken Games. Chicken Games é mais forte. Não, o lance não é Exódio, o lance é decks de FTK. Aquela bosta de Magical Explosion que não foi banida. Tô falando, não é só Exódio. Tá. A Magical Explosion, que não sei porquê não está aqui. Não está aqui. Podia estar. Não roda. Você não tem como deixar diferença com o Upstart, sabe? Você precisava. O Chicken Game ele era mais importante que o Upstart por causa do seu Space. Sem contar que você busca ele com Terraform. Tem essa. Qualquer deck que usava Field Spell podia usar Terraform Chicken Game. Vocês lembram de Cosmos? Vocês não vão querer isso. Você jogador de Cosmos atualmente, tá concordando com que esse suporte, com o suporte novo que tem, o que você acharia de Chicken Games com deck atual? Não ia ser um câncer. Não dá. Olha, eu acho que essa daqui eu posso falar. Fala. Porque foi a minha favorita nessa parte de banidas. Wavering Eyes. Eu joguei de pêndulo algumas vezes. Eu ainda jogo, na verdade. Ele ainda joga, e eu acho justo que ela esteja na Não, peraí. Você joga de pêndulo.
tipo, a gente como chegou a um gentleman's agreement aqui na cidade, pelo menos eu e o Fábio, por causa que esse filho da puta que nunca concordou com a gente. Eu precisava de Wavering Ice. A gente também! Não. Tipo, eu e o Tá. Fábio jogava de pêndulo e ele também. Ele tinha um Sim, que se chamava. Ele tinha pêndulo. E Era ruim. a gente chegou a um acordo de toda vez que a gente fosse jogar uma match pêndulo contra pêndulo, a gente nunca. Usaria o Every A Wavering seria muleta pra outra coisa. E, bem, alguém não concordou. Porque não dava, não tem como jogar não tinha como jogar com Digamos aquele que o deck sem Wavering Ice. nível. Ainda não tem, porque você não tem sorte. Então, quando eu tiver o sorte, aí beleza, mas por enquanto não dava. Ok, então foi tarde. Foi. Adeus. Que Era mais? roubado. Que continue assim. É tão engraçado ter monstro normal limitado. Nunca vou me acostumar com isso. Mas é a porra do scout. Mas. É um Nós falando, scout. tipo, além das peças do Exódio. É o Exódia, né? Você queria ter 3 peças de cada? Aqui é de King Games. O cara começa a mão, beleza, ganhei Exódio. Acabou. Foi no Point of Esse aqui View. já estavam na lista de emergência. Na Sim. lista de ajuste, né? Ajuste. Era uma carta que o Pedro comprou por vintão, Vendi por 100. vendeu por 100 e foi banida. Foi limitado. 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 E saiu repente uma Gold depois. Isso é repente Eu tenho uma uma, Gold. por sinal. Então, Cara, Pedro, digamos que o Pedro se deu muito bem nesse Aconteceu com negócio. a Apex Live, é quase a mesma coisa, só que ele não tomou reprint depois. Só vendi ele mais caro. Gente, por favor, Apex Aves. vocês sabiam que ia sair. Em agosto já tinha saído essas cartas, vocês não compraram. A culpa Isso foi é de vocês verdade. por gastarem tanto dinheiro. E por Isso não é verdade. lucrarem. Agora você tem que considerar também o fator Pedro Luck. Toda a sorte do mundo vai pra esse babaca. Antes da lista, eu vendi É. meu Infernoid e meu Pêndulo Magician. Só digo, e Só montei um deck Dark que usa a Lure E aí a e level 8 Dark e tem o Democ aqui, então. Ok, Luster Pendulum, The Draco Slayer, Performa Paul Monkey Board e Performa Paul Scrollback Joker. Esse cara aqui, Eu jogo de performa pau. então... Por isso que ele queria o Everest. Por isso que eu precisava de Wavering Ice. Então, digamos assim, ele sabe o que o Monkey Board e o Joker Ó, fazem. eu acho que o Monkey Fazem Board e o estrago. Joker foram cartas que mereceram ser limitadas porque elas são roubadas. Eu vou ser mais Nossa, direto, eu acho foi- que o Monkey foi Board justo, deveria ter sido foi banido. justo. Não, pra mim banida é Motivo, demais. o meu motivo de eu não entender por que o único motivo desse Scout, o único motivo do Scout tá aqui é por causa que ele tem aquela restrição de só poder fazer Special Summon de Clifford. O Monkey Board, ele fecha uma escala sozinho e ele faz pelo sumo de qualquer coisa. E você pode fazer Special depois de qualquer coisa também. Sim, só que manter o Monkey Board na escala num deck de performa pau não é bom. Ninguém joga de performar pau puro. Mas esse que é o lance, cara. Tipo, você precisa de outras escalas. Você coloca aqueles Ignister, aquelas paradas lá, ele precisa ter na escala. Um performa pau Monkey Board, ele fecha a escala em desespero. E aí ele fica lá te ocupando espaço, ainda mais sem o Você já ouviu falar daquele Blackwing que volta pra mão? Sim. E já ouviu falar que estão usando isso pra fazer duas vezes aquela bosta? Sim. Dark Dragon Pause, é o que tá rodando agora. Até eu Mas que eu não não tô sei usar o jogando. Blackwing. Até eu que não tô jogando. Não, mas é o... Eu não lembro o nome daquele Blackwing. É o que volta pra mão e Tem- toma 800 de dano. É. A galera usava em Cloud É também. Ela jogava muito deck, ele jogou Ele jogava até- muito. Ele jogou até em Fairy Fist. Óbvio, Fire É óbvio. Formations. E nível 4, faz Nível 4, tipo, era lindo. E você pode mandar ele pra Armageddon. Eu joguei muito Fairy Fist. Ok, Vai, então, prossiga. A gente mereceram. tá demorando demais com essa lista. Agora, o que eu acho que foi gratuito, ele discorda, Wisdom Eye Magician. Não, o deck não tá fazendo nada. O deck Cara, não tá jogando. Você tá reclamando do Monkey Board porque o Monkey Board fecha a escala. O que o Wisdom Eye faz? Você Ele fecha se qual- troca por outro. Ele Você não, traz ele não qualquer fecha a monstro do escala. deck. Se você tá com ele sozinho na mão, você tem uma escala completa? Não. Então, Só que você se tem um você tem, board se sozinho você na tem mão. uma, se você tem uma escala alta, você pode buscar uma escala baixa usando ele. Se você tem dois deles, você fecha uma Gente, escala só pra dar com dois ênfase, monstros pêndulo. eu não Tá. gosto muito de pêndulo, tá? Por isso que eu tô aqui boiando. Então irritasse a porra da Pendulum Call, Porque que é pêndulo mais cal- forte. É mais forte, só que pêndulo cal nerfa o deck, porque o deck precisa se destruir. Agora que tem só um Wisdom Eye, não! Exato. Então você tá considerando o Wisdom Eye ser limitado pra poder fazer a parada. Enfim, e o deck não tava jogando, eu não achei que tinha sido muito. Norden, Norden não. Narden. por que ele tá 1 e não banido? Vocês Eu sabem, entendi. né, pessoal? Eu Narden entendi. é escroto, Ptolemaios era escroto, os dois juntos eram escroto, então os dois... Ah, vamos falar sobre o Igor um pouquinho. Esse cara jogava de Necross. Então, ele quase vendeu o Necross uma semana antes da lista por R$1.300. Eu ia vender por 1.300. R$1.300 e uma semana depois, bom, ele nunca mais jogou. Coloca uma musiquinha triste de fundo. Mas pessoas que jogam de Olha, Necross,
Inclusive, Necross eu tô vendo que o Dragonic e Unicórnio limitados. Isso é triste. Vocês jogam de Necross, a gente devia fazer uma Vocês que jogam de Necross. Pessoas no mundo que jogam de Necross. Não, o cara topou. Ele tô top de nacional. A gente devia pedir pra Konami fazer o deck voltar a jogar. Pelo menos um Shuriti e mais um Unicórnio. Dá pra ver, por favor. Ok, você tá errado. Eu já tô vendo aqui também esse A coisa mais de legal- Kanahau. Pera aí. Kanahau Primeiro a gente tem que considerar a coisa mais legal que aconteceu nessa balista. Não, pera, ele tá antes. Ele tá aqui em cima, ó. Não, ele não tá. Ele tá foi na aqui, balista ó, anterior, ele ele tá não tá new ali. Não, gente, Kanahau, que isso foi escroto com quem joga de Foda-se, Thousand Eyes Restrict. Thousand Eyes Essa foi a coisa Restrict. mais massa que aconteceu. Quando a Porque muito essa coisa obrigado. Ninguém esperava, por isso é uma nada. carta maravilhosa. Muita gente esperava. Não esperava. Ele não é- Um monte de gente tava mas conversando não sobre. agora tão cedo, né, velho? Agora, tipo, agora Não, que o o Shuri tá Pedro rodando. tá pensando assim, não, agora vai sair tua sala. Falei? Né? Não, o Pedro é Não, eu não tô falando que eu Bandido. sabia, eu tô falando que o meu amigo sabia, inclusive comprou uma semana antes. O Caralho. seu amigo fez pacto. Mano, Thousand Eyes Restrict é uma das fusões mais legais que existem. E mais escrotas. Não é tão escroto assim atualmente. Tem carta pior. Não, ela é escrota e o Pedro sabe por quê. Eu vou dar só uma vez aqui, eu jogo de Spellbook Spell Counter, então pra mim trazer É. do Grave é tipo de graça. É de graça. Então Então gosto eles dele. vão- eles vão Eu ser um gosto. jogo de graça e você só Eu joga. gosto dele, pronto. Você Você é uma vem carta aqui, legal pra caralho. Ignister. Esse foi o hit certo. Eu tô falando, o problema, o lance, qualquer carta do main deck de Draco Pulse, tá bom, tirando o Luster, né? Tirando o Luster, que não podia ser banido, qualquer carta, até ele na verdade, qualquer carta do main deck de Draco Pulse podia ser substituída. O Ignister não. O Era que ele faz não dava. E nem E o main deck. eu ele dava. acho muito justo ele ter sido limitado E não banido. Não banido ou semi-limitado. Você usava 3, na verdade. Eu usava 3, entendeu? Só e é uma que carta que, tipo, tem se ela carta fosse que já semi-limitada, ela ia fazer diferença no jogo, e se ela fosse banida, ela ia ser muito exagerada. O problema de estar limitado é que, bom, a Konami, eu não vou dizer que ela não liga pra dinheiro, porque, olha, como é que eu vou deixar a 3 rodando a carta que zoou o meu deck favoritinho do momento, que ganhou suporte agora na Shining Victories, né? Cosmozinho. Que já adiantando, e todo mundo já sabe, essa porra não tomou hit algum, Emergency Report a 2. E depois a Grandes depois coisas, a Konami emergência fica falando report que ela deles. eles queriam que os Performa Power e Performation fossem o deck mais forte. Não, Mentira. era Cosmo. Eles foram, não, desculpa, eu discordo. Eles foram, mas eles não queriam. Eu Foi uma só não surpresa. chamo de Tier 0, eles Cosmo queriam. não é Tier Não. 0. Não, eu Senão não eles tô não tinham falando lançado mais essa atual, eu pausa. tô falando que Performa Pausa não foi Tier 0, Ah, porque sim. teve Teledead antes. É porque, na verdade, assim, eles Tirando não o queriam Teledead, que, eu, foi sei que mais- eu acho que eles não queriam que o deck fosse meta tão poderoso assim, senão eles teriam lançado as cartas como super, não como comum. Entendeu? Por exemplo, o Performa Power Monkey Board é comum, sabe? Todo mundo pode ter uma carta muito forte de graça. Mas o Pendulum Sorcerer. Aposto que se o deck fosse, tipo, caro, nossa, muito caro de montar mesmo, não ia ter tomado uma lista assim, Uhum. de emergência. Tipo, Monkey Board comum, todo mundo tem. Ah, agora vamos pra aquela coisa maravilhosa. Draco que Face Off, eu fiquei por muito favor. feliz daquela porcaria ter saído, ter sido Sim, limitado, Draco foi Face ótimo. Off, foi... Eu não teria o que falar, né? Não, Ela é desvia de absurdo. Mexia essa merda, pode pôr nesse carro. É uma... absurdo. legal demais. Olha, eu vou fazer um comentário. Quando eu vi essa próxima aqui, na lista, quando lançou, eu falei, Rota já não tava. Ah, não é Rota, é Reasoning. Tipo, what the fuck, A Reasoning? Reasoning é uma carta que eu não entendo muito ela ter sido limitada, pra mim podia ter sido só semi, mas é uma carta que é muito perigosa pra Konami. Ela pode lançar, ela tá sendo limitada a lançar decks pensando na Reasoning, porque é uma carta muito poderosa. Não dá, gente. tipo, Vocês viram agora Cosmo, né? Cosmo, tu também, a maioria coisa de Cosmo. tava usando Reasoning antigamente. Antes era Ticket Teve uma Games, época. Ticket Games saiu pro pau, daí Reasoning veio. Tem Foi ao decks mesmo que... tempo, idiota. Foi ao mesmo tempo. Eu sei, mas... Tem decks que Pessoal, a eu sei, Konami foi. tá ficando difícil pra Konami fazer decks com níveis diferentes por causa da Reason. Por exemplo, um Deskbot usaria essa porra facilmente. Ah, A gente tá falando do Upstart. do Upstart. Não certo uma carta boa. É, Não, tipo, gente. o lance do Upstart, eu acho que a Konami não gosta do jeito que as pessoas estavam usando ele. Sim, é óbvio, porque é uma carta forte pra caralho. Não, a galera tava usando ele só pra reduzir Ela deck. limpa o deck, velho. Isso O é pessoal, muito bom. tipo, começou o turno, Upstart Goblin. Você, a não ser que você seja zicado, você não faz isso. Você faz tipo, ok, vou buscar isso, vou fazer isso, Upstart. Sem contar que a Upstart era uma outra carta que era muito poderosa em Exódio. E coisas de FTK. Não tanto em... E Card of Demise.
tem motivo do Team Game e cargas demais e daí. E você não quer tanta draw power no deck. Basicamente. Eu queria no Necross. Porra! Todo mundo queria. Esse cara é do tipo pode, de gente cara. que vai no Yu-Gi-Oh! Pro e fica jogando com 3 Pot of Greed. Aham. Gente, eu montei o Necross. Cala a boca, gente. Está errado. Debris Dragon, não sei por que ainda está aqui, pra ser sincero. Mas ele ganhou mais uma cópia agora. Agora pode usar Agora 2 pode Debris ser. Dragon. Faça seu deck aí pra... Mas vamos que importa, né? Que foi legal. A Lure of Darkness. A Lure of 2 Darkness, e isso foi Emergência demais. Teleporte 2. Emergência Teleporte a gente sabe que vai continuar. Deveria ter ido a 1, né? Deveria ter dado porque é uma carta muito forte. Tipo, o Tipo, deck... na época que ainda se jogava com Tera 10, ela deveria ter ido a 1, gente. Ela tá aí com muito tempo aí, de graça. Pra zoar os decks. Ela tá por sorte. A Konami virou e falou, não, vamos jogar um dado aqui e ver se vai banir. Não baniu. Então, ela tá aí até hoje por causa disso. Essa é a nossa teoria. A Konami, ela usa um dado. Ela joga assim uma toalha na mesa com um monte de cartas aleatórias e vira e mexe joga uma moeda lá e opa, Chicken Game. E bane uma carta aleatória. Se cair cara, bane. Se cair coroa, não bane. Não, Limita, que nem aconteceu com o Ulticana Não, Hawk. eu acho que a Konami tipo, pediu um macaco pra poder ficar em cima de uma carta. E ele fez assim, ó, batendo no canal e aí baniu. Daí quando perguntou o que é pra fazer? Foi basicamente isso. Não, mas o Ulticana Hawk é por causa de loop. Isso aí, a Konami nunca gosta. Mas não era tão fofo. Vamos lá, Pedro. Você vai gostar de falar. Vamos lá, Pedro. Você vai adorar falar sobre isso. O chapéu, primeiro chapéu, você sabe se tira, se não tira, não fala nada e põe no lugar. Primeiro chapéu. Edition of Chaos. Até caiu o chapéu de tão importante que foi. Caralho, essa Cara, porra. essa carta já deveria ter saído há muito tempo. Ela não é tão forte Ela tem tanta errata, gente. assim. Mas se bem que a Eu jogaria a só magia pela rápida- nostalgia, né, gente? A magia rápida dela é boa. Que traz ele mandando um Dark Magician e roda agora no novo Dark Magician. Mas nada como Todas você Dark não Magician fazer um iguais Dark de um Magician. Hashtag. Gente, que nostalgia essa carta traz, hein? Sim. É uma carta legal pra caralho e não merecia ser banida. Vem até musiquinha, né? Olha, tá. Não, ela Não, merecia. Ela merecia. Mano, não na não época. merecia. Sem errar, ela merecia estar ali, ó. Lá em cima. Ela é merecia hoje. não ter sido criada. Exato. Tá bom. Ela foi ridícula. Prossegue. E como eu já falei os decks que eu adorei ela. Tipo, Tá, trago Age, gente. Dragoedia, eu adoro esse cara. Eu não Pra mim, gosto o Dragoid é da... muito forte. Ele é Eu forte. adoro esse cara. Eu não gosto de usar, então eu tive um Você deck que eu usei. teve um problema com o meu deck quando tava com o Dragoedia. Eu tava jogando, eu fui jogar Spellbook, tinha um Dragoid lá, eu sabia o que fazer, eu perdi. Pra mim, o Dragoid é uma carta que Falando deveria no continuar Light. sendo banida. Ela Você é perdeu. muito forte. Muito. Não, cara. Não. Ele tá sentido porque ele usa o Super F Samurai. Aí uns babacas boss, fazem um deck que só usa Tragoedia, sabe? É tipo, Tragoedia gosta. 3 Dragoedia, 3 gosta. Gores, um monte de bicho nível 8. Ele não gosta. Battle Fader. Ah, Eu não usava o Battle Fader. que bom. Agora, Então, tipo, muita gente, Pedro. os bosses ele é level 8 e 10 do Super Heavy e o Dragoedia ele pode descartar um bicho, tomar controle de um bicho do oponente do mesmo nível, pra sempre. E não tem nenhuma restrição Isso contra isso. é Uma vez ótimo. por turno só. Por isso E que... eu tava cheio de nível 8 pra pegar o Benkei e o próprio Dragoedia pode descartar um Dragoedia e pegar o Susanoo. Susanoo. O Susanoo. Basicamente, o Tragoedia só foi Basicamente, legal. Zou o Léo. Zou, Léo. Basicamente, Não, o Tragoedia só foi legal porque dá pra fazer Gishk funcionar melhor com o Tragoedia. Só isso. Doido. Ninguém Funciona. gosta de Gish. Ninguém gosta de Eu Gishk. adoro Gishk. Gishk é legal pra caralho. E pessoas que jogam de Necrose põem Gishk. Não, se você joga de Necros, jogue de Necros. Não põe Gishk. É, Seu otário. Pessoas de negócio. Mas- Rapidinho, meu recado. Pessoas de negócio que usam Gish. Tô junto. É A lore, basicamente- a lore do deck pode ser ter tudo a ver, mas não. É tudo. Eu senti eu Sabe coloquei que eu aquele tô- imagem do ter tudo. Sabe o que eu tô parando pra pensar? seu filho da puta! Esse é o filho da puta. Voltando ao assunto, não joguem de Necrose com Gishk. Só mais um minutinho. Sabe o que eu tô parando pra pensar? Que você tá toda hora falando pessoas que jogam de Necros. Ninguém joga de Ninguém joga de Necros. cara. Aceita. Gente, quem Não joga pode. de Necrose, curte o vídeo do Léo. Ninguém vai... Só pra mostrar, Obrigado, seu filho só da pra puta. mostrar que eu não estou errado. Tem gente, ainda tem esperança. Vai chegar o vídeo e tem tipo 0 likes, sabe? Beleza, continua. Próximo. Não escutem isso. Advanced Physical Art, já tá na Ótimo, hora. ótimo. Uma carta muito boa. E Muito Vídeo Blue Eyes vindo aí, né? Vídeo Blue Eyes vindo aí, ela vai rodar pra Filho da caramba em Blue Eyes. E Blue Eyes ela, vão e vir ela vai aqui. acabar voltando pra Banlist, porque se rodar muito no Blue Eyes, É, não e- vai... mas o Mas caos aí vai uma lista, uma dica pra. Tá, ele é.
Uma dica pra Konami é que nem aqui o Emergência Report foi a 2 pra dar hit em Cosmos. Sabe o que você mais pode dar hit pra dar hit em Cosmos? Sei lá, num Cosmo! Konami, não. Farm Girl, por favor. Farm Girl. Não, Farm Girl não dá, cara. não, só tá um. O pessoal tá usando uma só. Sério? Farm Girl é uma bosta agora. Ah, gente, desculpa, eu tô um pouco desatualizado. A última vez que ele Tira viu o aquela Cosmo porra era o daquele Dark primeiro. Planet que saiu agora, porque aquilo é roubado pra caramba. Não, Ele é pera. forte. Tira a caralha do Dark Destroyer, tira aquela filha da puta do Dark Planet também. Dark Planet é forte, cara. Dark Planet eu acho que a 1 seria bom. E galera, uma dica, High Sphere Mode no sideboard. High Spear Mode, melhor High cara. Sphere E você Aí falou da você, última. aí você vai lá e sai daí um rato. Crush Card Vírus. Crush Card Vírus é mais uma das cartas que eu não entendo por que a Konami solta. Parece que ela solta só pra esse filho da puta fazer uns decks otário que usa essas merdas dessas cartas. A gente não tem culpa da criatividade dele, não. Eles que estão chorando. É porque na época eu jogava de Necross. Não, tudo bem. Crush Card é uma carta que foi nerfada e tudo bem, eu aceito ela voltar a 3, mas tem uns babacas que exageram. Mesmo assim, né? Eu não usava o Crush Card, eu usava o Deck Devastation. É verdade, que é mais escroto. Você tá falando do boss e nem sabe o que você tá falando. É foda, né? Mas resumindo, Fala essa bosta. carta foi... Resumindo, eu vi de toda essa vou bosta. poder fazer o meu deck de novo com 3 Crush Card, 3 Deck Devastation, 1 Red vai Ranger ser e 3 chato. Mind Crush. Vai ser chato. E daí eu dou Crush Card num Cosmo e Hyper. Pessoas, ignorem ele, tá? Não sigam a ideia do Pedro, gente. Montem Necross. Obrigado. Tá jogando Shadow agora, Vamos- tá falando do quê? Tá chorando? Tá vamos chorando? vamos finalizar falando o que a gente acha que poderia ter. Vamos pro começo, na parte de banidas. Gente, deveria ter um vocês- Não deveria ter saído, não. Acho que ele deveria ter entrado na lista. Não, primeiro saído aqui, ó. Vou até virar o PC aqui pra galera. Tá vendo? Tem uma fusão aqui ainda. Me devolve essa vadia. Deveria. Konami. Cara, sério, ela não é tão OP assim. Sabe? O deck, vocês estão ligados que existe Monarca agora, né? Uhum. eu acho justo a Construct a voltar. match de Shadow contra Monarca não dá. Sabe uma carta que eu acho que tinha que gostar? Nem por causa do Gata nome. Então, é o que mais deveria voltar. Gente, vocês sabem minha opinião, Necross Forever. Eu acho que o Lavaval tá aceitado. Não. Porque agora tem aquela porra daquela rank 6 escrota que é um... Ela é rank um 6 e rival. merece lista. O Lavaval é o rank 4 que mereceu e tá na lista. Então- tudo bem. Ele é rank 4, gente. Vocês sabem como o Lavaval é escroto. Menção honrosa pro Wind Up Carriers and Might. Eu acho que o Wind Ups não tem feito absolutamente nada. E não dá- vai voltar a fazer, E dá mas esse gostinho. Você não tem Jogo Master pra eles. É só pra mostrar pra galera assim, tipo... pessoas que Ó, não vocês jogaram. acham que o deck vai rodar, mas ele não vai rodar. Então Ninguém ninguém vai vai achar que vai rodar. pelo amor de Gente, Deus. Zector Sempre voltou, gente. Bora jogar de Zector todo mundo. Digital Bug. Não tem os Hornet. Digital Bug Insect. Tá limitado ainda. Digital Bug Insect. Mano, não precisa. Ó, esse aqui... Eu acho que tinha que botar os Ruler também. Gente, Não. Olha, eu vou fazer um comentário. Não é só a favor dela, é contra e contra qualquer coisa igual. A Pokémon Forte Towers. Eu não sei o motivo de terem feito o... essa carta. Não só essa. Terem feito ela e terem banido, beleza. Mas o que continuaram fazendo... Aquele Great Magnus, beleza. Ainda tem como. Porque aquela coisa você gasta o deck todo pra fazer ele. Você não gasta 2 cartas pra fazer que nem o Rage Raptor faz no Ultimate Falcon, que é mais forte do que a Towers. E volta do Grave. Não é mais forte que a Towers. Ele bate 3.600. Mas não, forte de poder de porrada, mas ele toma buraco negro, por exemplo. Não. Não toma. Ele é inafetável. Ele é inafetável. E ele é mais forte que a Towers no quesito de que um bicho nível 10 também não pode Mas afetar. o lance é que ele dá pra tirar na porrada, não é? Ele bate 3.600, a Tower bate 3.000 e tira mas- 500 de ataque, como se ela batesse 3.500. Ele é mais forte que a Tower. Ele é mais forte que a Towers. Não tive problema com ele. Porque o Clee tem aquela porra daquela trap escrota que tira os efeitos. O motivo da Tower tá banida e deu concordar que ela não deu voltar mesmo com tanta Tower nova assim, jogo é por causa que cria um deck forte. Não, o Clee Ele é um tem deck forte. umas Eu coisas tô falando que os assim, outros são fracos, né? Mas... Sim, tem uns negócios Pra quem assim, jogou na que época deixa a Towers poderosa. de Clee Meta, sabe do que a gente tá falando. Gente, só gosta de Necross, tá? Eu percebi. E Shadow. Beleza, o que mais que... eu acho que o Sorcerer deveria ter sido limitado. Eu acho que deveria ter sido 100. Porque, sério, é uma carta que ela é um Evening Eyes melhor no deck de Performapal e ela joga em Dracopaus, em Dark Dracopaus, em essas porra toda, sempre 3.
É uma carta muito poderosa. Shurich. Eu acho que poderia um Shurich. Shurich eu acho que poderia um. Isso. Não era pra você ter falado de Necross, cara. Ele vai ficar... Sai! Gente, nada mais justo. O deck já tá todo fudido, por que não um Shurich? Quando libera Sangam. Tá, eu tenho Com os errata. nomes mais escrotos. Com Com sabe? errada que ele com levou no errata. ACG. Mais alguma Problema. coisa importante? É, importante não, mas Importante que vale a pena não, ser mas- mencionado. Ah, cara. Butterfly Dagger. Nossa. Eu jogo Spell Counter, eu mostro. Familiarização. Tá bom. Léo, volta pra casinha aí. Gente, Heavy Storm. Por que liberou o Super Rejuvenescimento na bosta do ACG? Tá 2 lá. Sim, sim. Enfim. E ainda mais agora que tem... Mano, Ah, por isso que Blood tá Vamos também, cara. pensar. Lá no OCG, Verdade, já tem duas. Eu por isso também. o OCG é um jogo que é totalmente É uma diferente terra do sem que a lei. gente joga. Snatch Não Steel. é uma terra sem lei. Lá é um jogo terra sem mesmo, pô. Lá é um jogo de É uma verdade, terra sem cara. lei, cara. Ou seja, libera uns Lá é negócios- jogo de homem. Ou Lá é seja, jogo libera de uns homem. negócios que você vira e fala, Gente cara, que não tem tem. sentido. Lá é gente que não tem medo dessa cartinha. Ah, não sei o que, o Every Eyes é roubar. E Foda-se, lá cliente, tem. velho. Tipo, Lá tem tudo, lá lá tem é pra mostrar. Oracle, lá tem tem como fazer Oracle no primeiro turno, Lá não sabe? tem rua. É, Não, é, Ruler. Ruler não. Todo mundo afina pra Ruler. tá. É, Sonic Judgment. Eu acho que deveria um. Não, Não, Dude. não. não. E Strike é um. Já tem Strike é um. 8 Solen já. Esse é meu problema. Ah, e Skog. Tem Skog. Não, mas tem Skog Mano, pensa Tem você força. usar uma de cada. Você morre. Se usar uma de cada, agora imagina agora que pode 3 Strike. A Strike deveria ter tomado lista. E gente, Ah, isso é um é. fato importante. Desculpa. Todas as Solen tomou lista, por que a Solen Strike não vai? A Scald não. A Scout, A Scout ela tem um requisito. ela tem um muito requisito alto. que na época que eu jogava de Necross era muito fácil. Ela era roubada. Mas Agora. fora isso, Não, é não. uma carta ruim. Ela tá aí, deixa ela aí Não quietinha. adianta, gente, não adianta vocês virarem e falar, tipo, a Strike é a defesa contra pêndulo, blá 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 blá. Ela é forte, cara. Defesa A contra Strike é pêndulo. forte contra qualquer coisa. Defesa contra pêndulo é a sua mãe. Também. Você tem sua mãe na mesa, o pêndulo, o cara vai querer pêndulo. Tá, mãe daquele tamanho, nossa, não tá bem. Vamos Brasil e tal. A gente tá demorando demais nesse vídeo. Já cagamos Já mesmo. deu meia hora de vídeo. Vai dar uns 40 minutos só de vídeo. Já cagamos mesmo. Se vocês quiserem assistir, assistam. Moral Tac. Morotag. O dia 2. Monotech. Eu sinto Um beijo pro saudades. Guilherme Evangelista. Minha primeira build adora com Monotech. Daí Eu não quando gosto eu ia de Monotech. comprar foi banido. Foi Já não tem limitado. meu construct pra isso. Tá, gente, vamos fechar o vídeo por aqui. Faltou matemática. Foda-se matemática. O matemático fica pro próximo vídeo. A parte 3. Que eu acho que vai ter que dividir em 2, senão não vai rolar. A gente vai ter que fazer Não, outro não, canal, não. gente, porque Tudo vai o dividir, vídeo vai tá ser muito bom. preguiçoso. Uhum, eu sei. Bem, então por hoje é isso. Falou, galerinha. Léo Christian voltando no seu banquinho perto do balcão. Voltem suas canetas de rum. Fechou. Yo. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Ninguém joga Ninguém joga Necross, cara. negócio.